A poeira vermelha do Arizona subia em nuvens quentes quando Thomas Hartwell desceu do cavalo diante da estação abandonada de Copper Ridge. O vento carregava o cheiro metálico da ferrugem e a nostalgia de um tempo que já não voltaria. A estrutura de madeira desbotada pelo sol implacável parecia suspirar sob o peso dos anos esquecidos, suas tábuas gemendo como ossos velhos que ainda guardavam memórias. Ele havia comprado aquele pedaço de história por quase nada. O agente imobiliário em Tucson havia rido quando Thomas mencionou seus planos de transformar a velha estação em um entreposto comercial. Lugar amaldiçoado, havia murmurado o homem, ajustando os óculos escuros. Ninguém para por lá há mais de 5 anos, desde que a ferrovia mudou de rota. Mas Thomas não acreditava em maldições. Acreditava em segundas chances, em recomeços silenciosos e na teimosia de quem já havia perdido tudo uma vez e não tinha medo de tentar novamente. Aos 42 anos, carregava nas costas a experiência de quem havia visto fortunas subirem e descerem como a poeira nos ventos do deserto. Sua fazenda anterior havia sido engolida por uma seca que durou 3 anos consecutivos. Agora, com o pouco dinheiro que conseguiu juntar, trabalhando como capataz em ranchos alheios, apostava naquela estação fantasma. O sol estava começando a inclinar-se para o oeste quando ele empurrou a porta principal. A madeira rangeu como um protesto e uma rajada de ar abafado o recebeu. Esperava encontrar apenas poeira, teias de aranha e o eco vazio de sua própria respiração. Em vez disso, congelou no meio do primeiro passo. Havia uma mulher ali. Ela estava sentada em um dos bancos da sala de espera, costurado com tanto cuidado que parecia ter sido feito para durar séculos. Suas mãos delicadas seguravam uma xícara de louça rachada e os olhos, verdes como a primeira chuva na primavera, o fitaram com uma mistura de surpresa e resignação que ele não conseguiu decifrar de imediato. A mulher não se mexeu, não gritou, não correu, não pediu desculpas por estar ali. Apenas o observou como quem já havia aprendido a medir as intenções de um homem pelo modo como ele segurava o chapéu e pisava no chão. Não sabia que havia alguém morando aqui, disse Thomas, tirando o chapéu numa cortesia automática que sua mãe havia lhe ensinado décadas atrás. Moro aqui há 2 anos, respondeu ela, a voz clara mas cansada, como água correndo sobre pedras gastas. Desde que meu marido morreu. O silêncio que se seguiu não foi constrangedor. Foi pesado, carregado de histórias que nenhum dos dois estava pronto para contar. Thomas notou então os detalhes que haviam passado despercebidos no primeiro susto. Um pequeno fogão improvisado no canto onde uma panela exalava o aroma de ensopado caseiro. Roupas lavadas e cuidadosamente dobradas sobre uma mesa que ela havia construído com tábuas soltas e pedras. Um canteiro improvisado do lado de fora da janela, onde cresciam tomates e ervas que perfumavam o ar seco. Aquela não era a sala de espera de uma estação abandonada. Era uma casa. Pequena, modesta, mas inequivocamente um lar. O senhor é o novo proprietário, disse ela, e não era uma pergunta. Thomas assentiu, sentindo-se subitamente como um intruso em sua própria propriedade. Thomas Hartwell. Eu sou Clara Whitman. Ela fez menção de se levantar, mas ele gesticulou para que permanecesse sentada. Suponho que vai querer que eu saia. A palavra sim deveria ter saído naturalmente. Afinal, ele havia comprado a estação com planos específicos e uma moradora não autorizada era um complicador óbvio. Mas quando abriu a boca, o que saiu foi: depende. Clara ergueu uma sobrancelha, a primeira centelha de algo parecido com curiosidade cruzando seu rosto cansado. Depende do quê? Thomas olhou ao redor novamente. A sala estava limpa, organizadas, cuidada. As janelas, que deveriam estar empoeiradas e opacas, brilhavam como se tivessem sido lavadas naquela manhã. O chão de madeira, que ele esperava encontrar repleto de folhas secas e detritos, estava varrido e encerado. Você tem algum lugar para ir?
perguntou. A hesitação dela foi breve, mas ele a captou. Clara baixou os olhos para a xícara em suas mãos. Tenho uma irmã em Santa Fé, mas não quer ir para lá. Não! A honestidade crua da resposta o surpreendeu. Thomas havia conhecido muitas pessoas ao longo da vida, fazendeiros, comerciantes, aventureiros, mas poucas tinham a coragem de admitir suas limitações com tanta simplicidade. Por que ficou aqui? Perguntou, aproximando-se devagar, como quem se aproxima de um animal ferido. Clara ergueu os olhos novamente, e desta vez Thomas viu algo que o fez parar de respirar por um instante. Não era apenas tristeza. Era uma força silenciosa, uma determinação que havia sobrevivido a perdas que ele ainda não conseguia imaginar. Porque aqui, eu não sou a viúva pobre que precisa de caridade, disse ela. Aqui, eu sou apenas eu. O vento lá fora gemeu entre as tábuas da estação, carregando o cheiro distante de chuva que talvez chegasse antes do anoitecer. Thomas sentiu algo se mexer em seu peito. Uma compreensão silenciosa, um reconhecimento de alma ferida para alma ferida. A noite caiu sobre Copper Ridge como um manto pesado, trazendo consigo o frio seco do deserto e o canto distante dos coiotes. Thomas havia montado seu acampamento improvisado, no que um dia fora a sala do telegrafista, usando sua cela como travesseiro e o cobertor de viagem como proteção contra a temperatura que despencava junto com o sol. Clara havia insistido em preparar jantar para os dois. É o mínimo que posso fazer, havia dito, mexendo o ensopado com movimentos precisos e econômicos de quem havia aprendido a esticar cada ingrediente. Já que o Senhor não me expulsou hoje. Thomas havia aceito não porque estava com fome, embora estivesse, mas porque percebia que aquela oferta era importante para ela. Era uma forma de manter alguma dignidade na situação estranha em que ambos se encontravam. Agora, deitado sobre as tábuas frias do chão, ouvia os ruídos suaves dela se preparando para dormir do outro lado da parede fina. O arrastar delicado dos pés descalços, o sussurro do tecido sendo dobrado, o ranger suave do banco, onde ela dormia, havia 2 anos. Sons íntimos e cotidianos que transformavam a estação fantasma em algo vivo. Não conseguia parar de pensar na resposta que ela havia dado mais cedo. Aqui, eu sou apenas eu. Thomas entendia aquelas palavras de uma forma que o surpreendia. Ele também havia fugido de um lugar onde era definido pelas perdas. O fazendeiro que não conseguiu salvar a terra, o homem que viu os sonhos morrerem junto com o gado durante a seca interminável. Quando o primeiro raio de sol atravessou as frestas da parede, Thomas já estava acordado há horas. Levantou-se em silêncio e saiu para avaliar a propriedade com os olhos da manhã. A luz dourada revelava detalhes que a tarde anterior havia escondido. A plataforma de embarque sólida, apesar da tinta descascada. Os trilhos enferrujados que se estendiam em direção às montanhas como 2 linhas paralelas em direção ao infinito. A torre da água, ainda intacta, que poderia ser reparada. E os cuidados de Clara. O canteiro improvisado era maior do que havia percebido. Ela havia plantado não apenas tomates e ervas, mas também feijão, abóbora e algumas flores, que adicionavam pinceladas de cor ao cinza dominante da paisagem. Uma pequena cerca de gravetos protegia as plantas dos coelhos e um sistema engenhoso de calhas coletava a água da chuva rara em barris dispostos estrategicamente. Acordou cedo, disse a voz dela às suas costas. Thomas se virou. Clara estava na porta, segurando 2 xícaras fumegantes. Havia amarrado o cabelo castanho em um coque simples, e a luz da manhã suavizava as linhas de cansaço em seu rosto, revelando os vestígios de uma beleza que um dia deve ter feito homens tropeçarem nas palavras. Hábito de quem trabalha com gado, respondeu, aceitando a xícara que ela lhe oferecia. O café estava forte e quente, temperado com algo que não conseguiu identificar, mas que aquecia mais do que deveria. Canela, disse Clara, notando sua expressão curiosa.
Minha mãe sempre colocava canela no café da manhã. Dizia que começava bem o dia. Ficaram ali parados, bebendo café em silêncio, enquanto o sol subia devagar sobre as montanhas distantes. Thomas tentava calcular custos e possibilidades em sua cabeça. Quanto custaria reparar a estação? Como poderia transformá-la em um entreposto viável onde conseguir os materiais necessários? Mas sua mente teimava em se distrair com detalhes menores. A forma como Clara segurava a xícara, com os dedos, envolvendo a porcelana, como se quisesse absorver todo o calor possível. O modo como ela olhava para o horizonte, não com a nostalgia de quem desejava estar em outro lugar, mas com a tranquilidade de quem havia encontrado seu pedaço de paz no mundo. "Posso fazer uma pergunta?" disse ele finalmente. Clara assentiu. "Por que aqui? De todos os lugares onde uma mulher poderia tentar recomeçar, por que uma estação abandonada no meio do deserto?" Ela demorou para responder, como se estivesse escolhendo cuidadosamente as palavras. "Meu marido morreu na guerra civil", disse por fim. "Quando voltei para casa, descobri que ele havia perdido nossa propriedade em uma aposta antes de partir. Não havia mais casa, não havia mais nada." Fez uma pausa, olhando para o fundo da xícara. "A família dele me culpava pela má sorte. A minha família me via como um fardo. Ninguém queria uma viúva jovem que não trazia dote nem perspectivas." Thomas sentiu um aperto familiar no peito. Era a mesma sensação que havia experimentado quando os credores vieram tomar sua fazenda. A humilhação de ser reduzido às próprias perdas. "Então comecei a viajar", continuou Clara. "De cidade em cidade, trabalhando como governanta, costureira, qualquer coisa que me desse teto e comida. Até que o trem parou aqui para abastecer água, e eu desci para esticar as pernas. A estação já estava fechada, mas havia algo na quietude deste lugar." Ela gesticulou vagamente para a paisagem ao redor. "Algo que me fez sentir que poderia respirar de novo. E você simplesmente ficou." "Eu simplesmente fiquei." Clara sorriu, e foi o primeiro sorriso verdadeiro que Thomas viu desde que a conhecera. "No começo, pensei que seria só por alguns dias. Depois, algumas semanas. Quando percebi, já havia plantado o primeiro canteiro." Thomas terminou seu café e devolveu a xícara vazia para ela. Suas mãos se tocaram brevemente durante a troca, e ele notou que os dedos dela eram ásperos do trabalho, mas quentes e firmes. "Clara", disse ele, surpreendendo-se com a decisão que estava tomando, "que tal fazermos uma sociedade?" A palavra sociedade pairou no ar matinal como poeira suspensa, carregada de possibilidades que nenhum dos dois ousava nomear completamente. Clara fitou Thomas com aquela expressão cautelosa que ele estava aprendendo a reconhecer, a mesma que ela havia usado quando ele perguntara se tinha algum lugar para ir. "Que tipo de sociedade?" perguntou ela, e Thomas percebeu que a pergunta carregava camadas mais profundas que uma simples questão comercial. "Você conhece este lugar melhor que qualquer pessoa", disse ele, gesticulando para a estação ao redor. "Sabe onde o vento bate mais forte, onde a água se acumula quando chove? Que tipo de planta sobrevive aqui? Eu tenho dinheiro suficiente para os reparos e experiência com negócios." Fez uma pausa, escolhendo as próximas palavras com cuidado. "Você poderia continuar morando aqui, como sócia, não como alguém que precisa de caridade." A distinção era importante e ambos sabiam disso. Clara baixou os olhos, mas Thomas viu o rubor sutil que subiu por seu pescoço, não de constrangimento, mas de algo que se parecia com esperança contida. "E o que exatamente você pretende fazer com a estação?" "Um entreposto comercial", respondeu Thomas. "Lugar onde viajantes possam descansar, trocar cavalos, comprar suprimentos. A ferrovia pode ter mudado de rota, mas as estradas ainda passam por aqui. Carroças, diligências, comerciantes que vão e vêm entre Tucson e as cidades menores." Ele apontou para o canteiro dela. "E você já provou que é possível cultivar alimentos aqui. Poderíamos ter uma hospedaria pequena, servir refeições caseiras."
Clara caminhou até a beirada da plataforma, onde os trilhos abandonados se perdiam na distância. O vento brincava com as mechas soltas de seu cabelo, e Thomas sentiu uma pontada estranha no peito ao observá-la, algo entre proteção e admiração que não conseguia nomear. "Por que está me oferecendo isso?" perguntou ela sem se virar. "Não me conhece. Por tudo que sabe, posso ser uma lunática ou uma criminosa." A honestidade crua da pergunta o desarmou. Thomas juntou-se a ela na beirada da plataforma, mantendo uma distância respeitosa. "Porque reconheço alguém que sabe o que é recomeçar do nada", disse ele, "e porque nas últimas 16 horas vi mais vida nesta estação do que provavelmente teve nos últimos 5 anos. Apontou para os detalhes que ela havia criado. O canteiro florescente, as janelas limpas, a sensação de que alguém se importava com aquele lugar. Isso não acontece por acaso. Acontece quando alguém decide que vale a pena cuidar. Clara se virou para fitá-lo, e pela primeira vez desde que se conheceram, seus olhos não carregavam aquela cautela instintiva. Era como se estivesse vendo Thomas, realmente vendo, pela primeira vez. "Teria que ser uma sociedade de verdade", disse ela. "Não você sendo gentil com uma mulher sozinha." "Meio a meio", respondeu Thomas imediatamente. "Lucros, decisões, trabalho, meio a meio." O silêncio que se seguiu foi diferente dos anteriores. Não era pesado nem desconfortável, mas carregado de uma energia nova. A sensação de que algo importante estava sendo decidido ali, naquele momento, sob o sol crescente do Arizona. "Está bem", disse Clara finalmente, e estendeu a mão. "Sócios." Quando Thomas apertou a mão dela, sentiu calos de trabalho duro e uma firmeza que falava de determinação. Mas também notou como a mão era pequena na sua, como os dedos eram delicados, apesar da aspereza do trabalho. E percebeu que estava segurando por um pouco mais de tempo do que seria estritamente necessário para selar um acordo comercial. Nenhum dos dois fez menção de soltar primeiro. Os dias que se seguiram estabeleceram um ritmo que surpreendeu Thomas por sua naturalidade. Clara acordava antes do amanhecer para cuidar do canteiro e preparar café. Thomas verificava a estrutura da estação, fazendo listas do que precisava ser reparado e calculando custos. Tomavam o café da manhã juntos, discutindo planos e possibilidades, e depois, cada um se dedicava às próprias tarefas. Ela havia mostrado a ele o sistema engenhoso que desenvolvera para captar e armazenar água. Ele havia explicado como pretendia expandir a captação e criar um poço artesiano. Clara sabia quais comerciantes ainda passavam pela estrada e com que frequência. Thomas tinha contatos que poderiam fornecer materiais de construção a preços razoáveis. Era uma parceria que funcionava, mas Thomas começou a perceber que funcionava bem demais. Pequenos momentos se acumulavam como gotas de água em um balde. A forma como Clara sempre preparava café para dois, sem perguntar se ele queria. O modo como ele automaticamente consertava coisas quebradas que ela mencionava casualmente. Como ambos haviam começado a usar nós em vez de eu quando falavam sobre a estação. Na quinta noite desde que se conheceram, Thomas estava reparando uma tábua solta na plataforma quando ouviu Clara cantarolando na cozinha improvisada. Era uma melodia baixinha, quase um sussurro, mas havia algo na música que o fez parar de martelar e escutar. Quando ela saiu para lhe trazer um copo d'água, encontrou-o parado, martelo suspenso no ar, com uma expressão que não conseguiu decifrar. "Aconteceu alguma coisa?" perguntou. Thomas baixou o martelo devagar. Fazia muito tempo que não ouvia alguém cantarolar por perto. A simplicidade da observação carregava um peso que ambos sentiram. Clara colocou o copo na beirada da plataforma e ficou ali parada, subitamente consciente de que havia estado cantarolando. Algo que não fazia há anos. "Eu nem percebi que estava cantando", disse ela. "É uma música bonita. Minha mãe costumava cantar quando cozinhava."
Clara tocou o pescoço inconscientemente, onde um dia havia usado um medalhão que já não possuía mais. Acho que me esqueci de que ainda me lembrava da melodia. A primeira tempestade de outono chegou numa tarde de céu cor de chumbo, quando o ar ficou tão pesado que até os cavalos pareciam inquietos. Thomas estava no telhado da estação, substituindo telhas quebradas, quando viu as nuvens se acumularem no horizonte como um exército escuro marchando em direção a eles. "Clara!" gritou, descendo a escada improvisada que havia construído. "Tempestade vindo!" Ela apareceu na porta, enxugando as mãos em um pano de prato. Olhou para o céu e assentiu com a calma de quem havia aprendido a ler os humores do deserto. "Vai ser grande", disse. "O ar está com aquele cheiro." Thomas não sabia que cheiro era aquele, mas confiava no instinto dela. Em 2 semanas de convivência, havia aprendido que Clara entendia aquela terra de uma forma que ele ainda estava começando a compreender. Trabalharam juntos para proteger o que podiam. Clara cobriu o canteiro com encerados que Thomas nem sabia que ela possuía. Ele prendeu as janelas e portas que estavam mais frouxas, enquanto ela movia para dentro tudo que pudesse ser danificado pelo vento. Era uma dança sincronizada, sem necessidade de muitas palavras, cada um antecipando o que o outro precisava fazer. Quando as primeiras gotas grossas começaram a cair, criando pequenas crateras na poeira vermelha, ambos se refugiaram na sala de espera. Thomas havia trazido seu saco de dormir para dentro, estendendo-o perto da janela oeste. Clara havia preparado sopa e chá, e o aroma quente contrastava com o frio úmido que começava a se infiltrar pelas frestas. A tempestade chegou como uma fera selvagem. O vento uivava entre as tábuas da estação, fazendo toda a estrutura gemer e balançar. A chuva batia nas janelas com força de granizo e raios iluminavam o interior da estação em flashes fantasmagóricos. Thomas havia enfrentado muitas tempestades ao longo da vida, mas havia algo particularmente feroz naquela, como se o deserto estivesse expulsando toda a raiva acumulada durante meses de sol implacável. Clara estava sentada em seu banco usual, costurando a luz fraca de uma lamparina. Seus dedos trabalhavam com precisão mecânica, mas Thomas notou que ela parava sempre que um trovão particularmente forte fazia a estação tremer. "Tem medo de tempestades?" perguntou ele. "Não exatamente medo", respondeu Clara sem levantar os olhos do trabalho, "mas elas me fazem lembrar." Ela hesitou, depois colocou a costura no colo. "A noite em que soube que meu marido havia morrido, estava chovendo assim. A mensagem chegou durante uma tempestade terrível, e eu fiquei pensando que até o céu estava chorando." Thomas se moveu instintivamente para mais perto, não tanto fisicamente quanto emocionalmente. Havia uma qualidade na voz dela que pedia companhia, não soluções. "Como ele se chamava?" perguntou suavemente. "David." A palavra saiu como um suspiro. David Whitman. Tinha 26 anos quando partiu para a guerra. Cabelo ruivo que ficava em pé toda manhã, não importava quanto óleo ele passasse. Um sorriso triste tocou seus lábios. Ele ria da própria aparência, dizia que parecia um espantalho bem vestido. Foi a primeira vez que Clara falou do marido morto não como uma perda abstrata, mas como uma pessoa real. Alguém que havia rido, lutado contra o próprio cabelo, que havia sido amado por detalhes pequenos e cotidianos. "Ele era um bom homem?" perguntou Thomas. "Era jovem", respondeu Clara depois de uma pausa. "Nós dois éramos. Casamos apressados antes dele partir, porque pensávamos que a guerra seria rápida, que ele voltaria para casa em alguns meses e nossa vida real poderia começar." Ela voltou a pegar a costura, mas os dedos se moviam mais devagar agora. "Acho que nunca tivemos a chance de descobrir que tipo de marido e esposa seríamos. Ficamos presos na promessa do que poderíamos ter sido." Um raio particularmente próximo iluminou toda a sala, seguido imediatamente por um trovão que fez os copos na mesa tilintarem. Clara se encolheu involuntariamente, e Thomas teve um impulso súbito de se mover para o banco ao lado dela,
não para consolá-la, mas simplesmente para oferecer presença sólida contra a fúria da tempestade. "Posso?" perguntou, indicando o espaço no banco. Clara assentiu, afastando-se ligeiramente para lhe dar espaço. Thomas se sentou, mantendo uma distância respeitosa, mas reconfortante. Podia sentir o calor do corpo dela e o leve tremor que corria por seus ombros a cada trovão. "Minha esposa morreu durante uma epidemia de cólera", disse ele de repente, surpreendendo-se por falar. Não havia planejado contar isso. As palavras simplesmente saíram, puxadas pela honestidade crua de Clara. "Helen, éramos casados há 8 anos. Clara parou de costurar e olhou para ele. "Sinto muito. Foi há 5 anos. Pensei que havia superado, mas ainda sonho com ela às vezes. Não sonhos tristes, sonhos onde ela está apenas lá, fazendo coisas cotidianas, preparando café, alimentando as galinhas." Thomas olhou para as próprias mãos. "Acordo e por um segundo esqueço que ela se foi. Aí me lembro, e é como perdê-la de novo." O vento uivou mais forte, mas de alguma forma o som não parecia mais tão ameaçador. Era como se a tempestade lá fora tivesse se tornado apenas pano de fundo para uma tempestade diferente, mais silenciosa, que acontecia dentro da estação. O tipo de tempestade que limpa o ar, deixando tudo mais claro depois. "Você ainda a ama?" perguntou Clara, e não havia ciúme na pergunta. Apenas curiosidade genuína de alguém que entendia a complexidade de carregar um morto no coração. Thomas pensou cuidadosamente antes de responder. "Amo a memória dela. Amo o que fomos juntos. Mas..." Ele fez uma pausa, procurando as palavras certas. "Acho que há uma diferença entre amar uma pessoa que não está mais aqui e estar vivo o suficiente para amar alguém que está." Foi a declaração mais próxima de uma confissão que Thomas havia feito desde que chegara à estação. E ambos sabiam disso. Clara voltou a costurar, mas seus movimentos haviam mudado. Eram mais relaxados agora, como se uma tensão que ela nem sabia que carregava tivesse se dissolvido. Lá fora, a tempestade continuava rugindo, mas dentro da estação abandonada que havia se tornado um lar, 2 pessoas sentadas lado a lado no mesmo banco descobriam que, às vezes, a intimidade mais profunda vem não de grandes declarações, mas de pequenas verdades compartilhadas no meio da escuridão. A manhã depois da tempestade amanheceu lavada e nova, como se o mundo tivesse sido reescrito durante a noite. O ar cheirava a terra molhada e possibilidades frescas, e os primeiros raios de sol faziam a água acumulada nas poças brilhar como espelhos dourados espalhados pela paisagem. Thomas acordou com o som de Clara se movendo pela estação, mas havia algo diferente nos ruídos, uma leveza que não estava lá antes, como se ela também tivesse sido lavada pela tempestade. Quando saiu para avaliar os danos, encontrou-a parada diante do canteiro, as mãos nos quadris, observando o resultado da chuva torrencial. "Como estão as plantas?" perguntou ele, aproximando-se. "Melhor do que eu esperava", respondeu Clara, e havia um sorriso genuíno em sua voz. "A chuva foi forte, mas não arrancou nada. Na verdade, olhe isso." Ela apontou para pequenos brotos verdes que haviam aparecido onde antes só havia terra aparentemente estéril. Sementes que deviam estar dormindo no solo há anos haviam finalmente encontrado água suficiente para despertar. "É como se a terra estivesse apenas esperando o momento certo", disse Thomas, fascinado pelos sinais de vida que brotavam por toda parte. "Acho que muitas coisas fazem isso", respondeu Clara, olhando para ele com uma expressão que carregava camadas de significado. "Esperam o momento certo." Os dias que se seguiram trouxeram mudanças sutis, mas importantes na dinâmica entre eles. A conversa durante a tempestade havia criado uma ponte, não apenas entre seus passados, mas em direção a algo novo que nenhum dos dois estava pronto para nomear completamente. Thomas começou a notar detalhes que antes passavam despercebidos, como Clara cantarolava enquanto cozinhava, como seus olhos brilhavam quando ela falava sobre possíveis melhorias na estação,
como ela havia começado a usar vestidos que não eram apenas práticos, mas bonitos. Clara, por sua vez, observava como Thomas havia se tornado mais presente, não apenas fisicamente, mas emocionalmente. Ele ria mais, fazia piadas pequenas enquanto trabalhavam e havia desenvolvido o hábito de tocar levemente o braço dela quando queria chamar sua atenção. Gestos que eram casuais demais para serem calculados e íntimos demais para serem apenas cordiais. A primeira carroça de viajantes chegou numa tarde dourada de outubro. Thomas e Clara estavam trabalhando juntos no telhado quando viram a nuvem de poeira se aproximando pela estrada. Desceram rapidamente e Clara alisou o vestido enquanto Thomas ajeitou o chapéu. Ambos, subitamente conscientes de que estavam prestes a receber sua primeira avaliação como sociedade comercial. A carroça trazia uma família de colonos a caminho de Phoenix. Marido, esposa e 3 crianças pequenas que haviam estado viajando desde o amanhecer. Estavam cansados, sedentos e claramente aliviados por encontrar um lugar para descansar. "Vocês servem refeições?" perguntou o homem, tirando o chapéu poeirento. Clara e Thomas trocaram um olhar rápido. Haviam discutido essa possibilidade, mas ainda não tinham certeza se estavam prontos. "Sim", disse Clara com uma confiança que surpreendeu a ambos. "Posso preparar ensopado e pão fresco, e temos água limpa e forragem para os cavalos." O que se seguiu foi uma dança improvisada de hospitalidade. Thomas cuidou dos cavalos e ajudou o homem a descarregar os suprimentos essenciais da carroça. Clara transformou suas provisões pessoais em uma refeição abundante para 7 pessoas. As crianças correram pelo pátio da estação e seus risos ecoaram pelos corredores vazios, trazendo vida aos espaços que haviam permanecido silenciosos por tanto tempo. Durante o jantar, servido em uma mesa improvisada feita com tábuas sobre cavaletes, a família perguntou sobre a estação. Thomas explicou seus planos de expansão, enquanto Clara descrevia o sistema de captação de água e o canteiro que havia criado. Falavam como um casal que havia construído algo juntos. O que Thomas percebeu com um sobressalto era exatamente o que haviam feito. "Vocês são casados há muito tempo?" perguntou a esposa do colono, enquanto Clara servia mais ensopado para as crianças. A pergunta pairou no ar como uma nota musical sustentada. Clara pausou com a concha na mão e Thomas sentiu algo se apertar em seu peito. "Somos sócios comerciais", disse Thomas cuidadosamente. "Ah", disse a mulher, mas seu olhar percorreu o espaço entre eles com a sabedoria de quem reconhecia a intimidade quando a via. "Que bela sociedade vocês formam." Depois que a família partiu na manhã seguinte, deixando moedas suficientes para cobrir generosamente a hospedagem e elogios calorosos sobre a qualidade da comida e do atendimento, Thomas e Clara se encontraram sozinhos novamente. Mas o silêncio entre eles havia mudado de qualidade. "Funcionou", disse Clara, contando as moedas pela 3ª vez. "Funcionou", concordou Thomas, mas não estava falando apenas sobre o dinheiro. Eles haviam se movido juntos durante aquela noite como engrenagens bem ajustadas de uma máquina complexa. Cada um havia antecipado as necessidades do outro, complementado suas habilidades, criado algo maior do que a soma de suas partes individuais. Haviam sido vistos como um par, e a percepção externa havia revelado uma verdade que ambos vinham evitando olhar diretamente. "Clara", disse Thomas naquela tarde, enquanto ela regava o canteiro e ele consertava uma cerca. Ela olhou para ele por cima das plantas. "O que aconteceu ontem à noite, a forma como trabalhamos juntos?" "Eu sei", interrompeu ela suavemente. "Você sabe?" Clara colocou o regador no chão e se endireitou, encarando-o diretamente. "Sei que não somos apenas sócios comerciais. Não há muito tempo já." A honestidade crua da declaração o desarmoou completamente.
Thomas havia preparado discursos, procurado maneiras delicadas de abordar o assunto, mas Clara havia simplesmente cortado através de todas as complicações e ido direto ao centro da questão. "E o que somos?" perguntou ele. Clara caminhou até ele, parando a uma distância que era quase próxima demais, mas não completamente. "Somos duas pessoas que encontraram uma forma de estar vivas novamente", disse ela. "Duas pessoas que descobriram que é possível honrar o passado e ainda ter futuro." Thomas ergueu a mão e tocou suavemente o rosto dela, o polegar traçando a linha da maçã do rosto. Clara se inclinou para o toque, fechando os olhos por um momento. "Tenho medo", admitiu ela, abrindo os olhos para fitá-lo. "Medo de estragar o que já construímos. Medo de não saber como amar alguém de novo." "Eu também", disse Thomas. "Mas acho que..." Ele fez uma pausa, procurando as palavras certas. "Acho que talvez seja essa a beleza. Que nenhum de nós sabe como fazer isso. Que temos que aprender juntos." O inverno chegou suavemente ao Arizona, trazendo noites frias e manhãs cristalinas que faziam a respiração formar nuvens brancas no ar. A estação de Copper Ridge havia se transformado, não apenas fisicamente, mas em essência. O que antes era um esqueleto abandonado agora pulsava com vida e propósito. Thomas havia expandido a captação de água e construído quartos adequados para viajantes. Clara havia transformado parte da antiga sala de bagagens em uma cozinha completa, onde o aroma de pães e ensopados sempre pairava no ar. Juntos, haviam pintado sinais indicando Estação Copper Ridge, hospedagem e refeições, que agora eram reconhecidos por comerciantes e famílias que faziam a rota entre Tucson e as cidades menores. Mas as mudanças mais importantes eram as que não podiam ser vistas. A cautela entre eles havia se dissolvido gradualmente, substituída por uma intimidade construída em momentos pequenos e cotidianos. Thomas havia se mudado para um dos quartos que construíra, mas mantinha o hábito de tomar café da manhã com Clara na sala de espera original, agora transformada em uma sala de estar aconchegante com cortinas que ela havia costurado e móveis que ele havia construído. Eles não haviam falado novamente sobre sentimentos desde aquela tarde no canteiro, mas suas ações falavam mais alto que palavras. A forma como Clara sempre preparava café para dois, sem perguntar. Como Thomas automaticamente verificava se ela precisava de lenha para o fogão antes de sair para trabalhar. Como haviam começado a planejar melhorias para a primavera usando nós, sem nem perceber. Em dezembro, chegou uma carta inesperada. O carteiro a entregou durante uma manhã particularmente fria, quando Clara estava preparando conservas de abóbora e Thomas reparava janelas. Era endereçada a Clara Whitman, com letra feminina e cuidadosa. Clara leu a carta em silêncio, sentada na mesa da cozinha, enquanto Thomas trabalhava do outro lado da sala. Ele notou que ela parou de se mover, que seus ombros ficaram tensos, mas não perguntou. Havia aprendido a dar espaço para ela processar as coisas no próprio ritmo. "É da minha irmã", disse Clara finalmente. "De Santa Fé." Thomas colocou o martelo de lado e se virou para ela. "Ela diz que o marido dela conseguiu um emprego bom no banco local, que eles têm espaço em casa agora, e eu seria bem-vinda para morar com eles." Clara dobrou a carta cuidadosamente. "Diz que é hora de eu parar de brincar de pioneira e voltar à civilização." O silêncio que se seguiu foi carregado de peso. Thomas sentiu algo gelado se instalar em seu estômago. Não ciúme, mas medo. O medo de que Clara pudesse de repente perceber que havia algo melhor esperando por ela longe dali. "É uma boa oferta", disse ele, tentando manter a voz neutra. "É", concordou Clara. "Uma casa de verdade, sociedade, igreja aos domingos. Tudo que uma viúva respeitável deveria querer." Mas Clara se levantou e caminhou até a janela, onde podia ver o canteiro agora dormente sob uma fina camada de geada.
As plantas haviam sido colhidas e preparadas para o inverno, mas as raízes estavam lá, esperando a primavera para brotar novamente. Mas eu não sou mais a pessoa que era quando cheguei aqui, disse ela. A mulher que desceu daquele trem estava fugindo, tentando se tornar invisível. A mulher que sou agora... Ela se virou para fitá-lo. A mulher que sou agora construiu algo importante. Thomas se aproximou dela devagar, como sempre fazia, dando-lhe espaço para recuar se quisesse. Clara, disse ele quando ficou próximo o suficiente para ver as pequenas linhas douradas em seus olhos verdes. Preciso lhe dizer uma coisa. Eu sei, disse ela suavemente. Eu também preciso lhe dizer. Amo você, disseram juntos, as palavras saindo ao mesmo tempo, criando um eco harmônico na cozinha aquecida. O riso que se seguiu foi liberador. O riso de duas pessoas que finalmente haviam parado de lutar contra algo que vinha crescendo há meses. Não amo a ideia de você, continuou Thomas, as palavras saindo em um fluxo que havia estado represado por muito tempo. Não amo você porque preciso de alguém ou porque você me lembra de alguma outra coisa. Amo você, Clara Whitman, exatamente como você é. Amo como você canta quando cozinha. Amo como você conhece esta terra melhor que qualquer pessoa. Amo como você transformou um lugar abandonado em um lar. Clara tocou o rosto dele, os dedos traçando a linha da barba que ele havia deixado crescer durante o inverno. Amo como você me vê, disse ela. Não como uma viúva pobre ou uma mulher que precisa ser salva. Você me vê como sócia, como igual. Amo como construímos algo juntos que nenhum de nós poderia ter feito sozinho. Quando se beijaram, foi com a delicadeza de duas pessoas que sabiam que haviam encontrado algo raro e precioso. Não foi um beijo de paixão desesperada, mas de reconhecimento. O reconhecimento de que o amor verdadeiro não acontece apenas nos grandes momentos dramáticos, mas se constrói silenciosamente nos pequenos gestos cotidianos, nas escolhas diárias de cuidar um do outro. E a carta? Perguntou Thomas quando se separaram. Clara olhou para a carta dobrada sobre a mesa, depois de volta para ele. Vou responder que agradeço a oferta, mas que já encontrei meu lugar. Ela sorriu. Não o sorriso cansado que Thomas havia visto quando a conheceu, mas algo radiante e novo. Vou dizer que me casei novamente. Casou? Perguntou Thomas, erguendo uma sobrancelha. Bem, disse Clara, corando ligeiramente. Assumindo que você vai me pedir. Thomas riu. Um som rico e profundo que encheu a cozinha como música. Então, para surpresa de ambos, ajoelhou-se ali mesmo, no chão da cozinha, entre os potes de conserva e o cheiro de pão assando. Clara Whitman, disse ele, segurando as mãos dela, quer se casar comigo? Não para ter alguém que cuide de você, mas para que possamos continuar cuidando um do outro, para que possamos transformar esta sociedade comercial em algo ainda mais profundo. Sim, disse Clara, puxando-o para cima, mas com uma condição. Qual? O nome da estação continua sendo Copper Ridge, nunca Estação Hartwell. Copper Ridge, concordou Thomas, para sempre. Do lado de fora, o vento do inverno soprava através dos trilhos abandonados, mas dentro da estação que havia se tornado um lar, duas pessoas que haviam aprendido a recomeçar, descobriam que às vezes os finais mais felizes vêm disfarçados de novos começos. Na primavera seguinte, Clara plantou rosas ao lado do canteiro de verduras. Não porque precisavam delas para sobreviver, mas porque haviam aprendido que a vida é feita não apenas de necessidades, mas também de beleza. E quando os viajantes paravam na estação Copper Ridge, encontravam não apenas um lugar para descansar, mas um exemplo vivo de que é possível construir amor e lar nos lugares mais improváveis, desde que se tenha coragem para plantar raízes e esperar pela primavera.